A palavra transtorno já diz que alguma coisa não vai bem. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a esse canal, meu nome é Suzy. Este é um canal basicamente de perfumaria, mas não só. Eu decidi que a gente tem mais coisas para trocar, mais coisas para conversar, mais coisas para ajudar outras pessoas, além de só perfumaria. Sim, será o carro-chefe do canal ainda, mas de vez em quando a gente vai conseguir conversar de algumas outras coisas. E hoje eu tô aqui para falar de TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Como o pessoal gosta de dizer, como tá na moda falar, né? Eu tenho lugar de fala porque eu sofro desse transtorno e eu venho trazer aí uma espécie de raio-x, uma dissecação a respeito desse assunto. Talvez eu aborde algumas coisas que nunca tenham passado pela cabeça das pessoas a respeito do TOC, de como você pode ajudar as pessoas ao seu redor, caso você perceba que tem gente com TOC à sua volta, né? Pais, professores, familiares, amigos, enfim, vocês podem ser uma grande rede de apoio pra gente, pessoas que sofrem com TOC. E o TOC não é um privilégio só de adultos, tá, gente? Já tive um caso na família em que o TOC se desenvolveu numa criança com uma idade bem tenra, mas aí os pais procuraram ajuda profissional e com o passar do tempo isso reverteu bastante, tá? Simplificando, o que é o TOC? O que é o transtorno obsessivo compulsivo? Ele é o desequilíbrio de uma substância do cérebro. Ele é o desequilíbrio de um neurotransmissor que os neurônios liberam, chamado serotonina. Para equilibrar esse processo químico novamente, é necessário entrar com medicação, tá? Essa medicação ela é prescrita por médico especialista, ele é ou um neurologista ou um psiquiatra. Então, assim, o TOC não tem cura, não tem uma cura definitiva, mas ele é controlável com medicação. E quem sofre com TOC dificilmente expõe uma coisa. A gente tem muitos pensamentos intrusivos. É como se uma voz na nossa mente ficasse nos fiscalizando o tempo todo. Ah, se a gente não fizer tal coisa, algo de ruim pode acontecer. Eu vou dar um exemplo meu para vocês, de uma coisa que acontecia muitas vezes comigo. Muitas vezes eu já estava arrumada, maquiada, bolsa pendurada, pronta para sair de casa, chave na mão, já tinha desligado todas as luzes dentro de casa e eu ficava meio que paralisada, decidindo se eu ia até o interruptor, apertar esse interruptor da luz novamente ou não. Porque na minha cabeça não fazia sentido nenhum eu fazer isso, eu estava desligada a luz. Mas aquela voz, aquele comando, aquele pensamento intrusivo ficava assim: você tem que ir lá e apertar 3 vezes, ou tem que ir lá apertar de novo para ligar e desligar. Gente, eu sei que é uma coisa que não faz sentido, tá? É uma coisa que parece até engraçada, assim, nossa, mas por que a pessoa não para de fazer isso se sabe que não faz sentido, né? Não é tão fácil assim, não é tão simples. Como eu falei, tá faltando regular essa química no cérebro. Não é uma coisa que depende só da vontade da gente, só do querer. Se fosse, para nós é uma doença tão séria, isso é uma doença grave, né? Que afeta muito a nossa mente. Que dizer para nós, por que não para? Por que simplesmente deixa de fazer? Não deixa de fazer. É como se você dissesse pro asmático, por que você não deixa de sentir falta de ar? Sabe? É uma coisa que a gente tenta, mas aquele pensamento intrusivo escraviza, te deixa prisioneiro. Enquanto você não faz aquelas manias, aqueles rituais, você não fica livre daquilo. E ai de você que saia de casa sem mexer no interruptor da luz todas as vezes, ou sem girar a chave novamente na porta, ou sem mexer de novo naquele pininho do gás, mesmo sabendo que ele está desligado. Você vai trabalhar, você sai, você vai até a esquina e você vai voltar, porque você tem que fazer aquilo. Parece que se você não fizer aquilo, algo de muito ruim, de muito grave vai acontecer com você, com alguém da sua família, você vai morrer, alguém vai morrer, sabe, gente? É uma coisa, assim, impressionante. Então, primeiro de tudo, primeiro apelo que eu quero fazer pra você, se você tá perto de uma pessoa que tem TOC, que tem manias, que tem rituais, não adianta você dizer pra ela, para de fazer isso. Ela não vai parar, gente. Tente ser compreensivo e acolher essa pessoa de uma outra forma, porque assim você não vai estar ajudando. A pessoa não gosta de se atrasar para os compromissos porque ela ficou presa nas manias. A pessoa pode ter certeza que a pessoa não gosta. Alguns, né, têm a mania de lavar as mãos, tem essa mania por higiene. A pessoa não gosta de ter que lavar as mãos
30 vezes no dia, tomar 10, 15 banhos no dia, isso é muito angustiante para a pessoa que está sofrendo com toque. Subir e descer as escadas 3 vezes, sabe? Isso é muito angustiante. A pessoa não faz porque ela quer. A pessoa está aprisionada nessa espécie de paranoia. Nem todos, como eu falei para vocês, têm as mesmas manias. Algumas pessoas vão para essa vertente, para esse lado da higiene excessiva. Outras pessoas contam tudo que elas veem. Eu tenho que contar quantos azulejos tem ali. Eu tenho que multiplicar, eu tenho que separar sílabas mentalmente. Eu tenho que não pisar nos rejuntes. Eu tenho que sair alinhando todos os objetos. Então é uma coisa que, enquanto você não faz, não executa aquelas tarefas ali, a sua vida não vai para frente. Você não anda, você não pensa em outra coisa. Eu comecei com as manias aos 16 anos, na adolescência, e eu só fui descobrir que isso era uma doença muito por acaso aos 27 anos. Então escuta essa história, porque pode ser que algo semelhante esteja acontecendo à sua volta, com alguém que você goste, ou com você mesmo, e pode ser que você consiga se alertar, acordar para esse tipo de coisa. Pode ser que você esteja inconsciente que isso esteja acontecendo com você, ou que ache que isso é normal e você não esteja se ajudando, não esteja ajudando outra pessoa. E pode ser que a partir desse vídeo você consiga se ajudar ou ajudar uma outra pessoa. Aos 27 anos eu trabalhava numa clínica odontológica e eu fui dormir na casa de uma colega. E essa colega, eu percebi que ela deixava o papel higiênico no banheiro rodando pro mesmo lado que eu deixava, que era uma coisa incomum, porque todas as outras pessoas deixam para um lado e eu deixava para o outro, e eu percebi que ela também. Isso me chamou a atenção. Aí eu tomei meu banho, fui estender a toalha e vi que a toalha dela estava bem alinhadinha, bem direitinha no varal, dentro do apartamento, na área de serviço, com a etiqueta bonitinha, alinhadinha ali do mesmo jeito que eu deixava. E aí eu comentei com ela, disse: Vanessa, olha só que interessante, a gente tem as mesmas manias, né? De deixar o papel higiênico assim, a toalha assado. Aí eu comecei a contar pra ela, também não piso nos rejuntes. Ela, nossa, eu também. E aí a gente começou a contar as manias em comum, uma pra outra. A gente achou super engraçado, assim, achando que nós éramos as certas do universo e todo mundo tava errado de não fazer as mesmas coisas exatamente do mesmo jeito. A gente também não pisava em calçada com o pé esquerdo, tinha que subir sempre com o pé direito, não pisava nos rejuntes. Eu não sei se vocês lembram de um filme que a Julia Roberts estrelou lá pelos anos 90, não sei se alguém assistiu esse filme, que o nome é Dormindo com o Inimigo. É um filme espetacular, muito bom, é um drama, assim, misturado com um pouquinho de suspense, onde o marido dela tinha toque. Ela casou com um cara que tinha toque. Então esse homem, ele ajeitava as latas de mantimentos dentro do armário, tudo alinhadinhas, com o rótulo virado para frente, perfeitamente, uma do lado da outra. Ele ajeitava as toalhinhas no banheiro, tudo certinhas, alinhadinhas. Se ela não arrumasse dessa forma, ele ia lá e corrigia, ainda chamava a atenção dela. Então, gente, é mais ou menos isso, assim. Só que, claro, a gente não teve o mesmo desfecho que ele no filme, porque a nossa doença para só no toque mesmo, né? Não vou contar aqui o filme para quem não assistiu, mas é um filme muito bom, que vale a pena. Então, quando a gente assistiu aquele filme, a gente se identificou muito também. Bom, voltando pro trabalho no outro dia, eu e essa minha colega, nós casualmente estávamos conversando sobre termos dormido na casa dela e tal, e nisso estava passando a psicóloga do nosso trabalho, que ela não fazia terapia lá, não tinha esse papel de psicóloga para os funcionários, ela atuava no saque da empresa, né, no atendimento ao cliente. Mas como psicóloga formada e tudo, ela prestava muita atenção a comportamentos e tal. E aí nós comentamos: olha, a gente tem as mesmas manias, Rona, sabia que a gente tem as mesmas manias? A gente bota o papel assim, a toalha assada, a gente não pisa em rejunte e tal. E ela já parou, assim, na hora, né? Ela chamou a atenção da gente dizendo: olha, meninas, isso não costuma ser um comportamento normal. Isso tá muito com cara de toque, transtorno obsessivo compulsivo. Eu sugiro que vocês procurem um psiquiatra, ou um neurologista, enfim, algum profissional da confiança de vocês, porque isso pode trazer transtornos ainda maiores para vocês. E aí a gente se assustou, como assim, né? A gente nunca tinha ouvido falar disso, né, gente? Na nossa família nunca ninguém percebeu esse tipo de comportamento. Então, para nós, isso foi um balde de água fria, assim, como assim? A gente não é normal, né? E aí essa minha colega, ela marcou consulta com um psiquiatra em Novo Hamburgo, que é uma cidade da região do Vale dos Sinos, lá no Rio Grande do Sul. É uma cidade onde a indústria calçadista se destacou por muitos e muitos anos. Eu não sei como é que tá hoje, né? Com a China tomando conta aí de tudo, de todo o mercado, mas Novo Hamburgo é uma cidade de colonização alemã, maravilhosa cidade, muito progressista.
E lá ela marcou, então, dei toda a volta, né? É que eu tô com tanta saudade do meu sul, gente, que eu mato a saudade falando assim. E lá a Vanessa marcou com o Dr. Toledo na Unimed uma consulta e perguntou se eu poderia ir junto para assistir, para acompanhá-la, e o doutor deixou, e eu fui. E lá chegando, ela contou tudo pro doutor, e o doutor realmente identificou como toque, né, o nosso caso, prescreveu para ela a medicação, porque a consulta era para ela, prescreveu para ela uma medicação, que eu não vou lembrar qual é, e nos contou alguns casos lá bem interessantes de pessoas com toque, inclusive profissionais, inclusive psiquiatras sofrem de transtornos mentais, né? Somos todos humanos, independente da profissão, independente da classe social, todo mundo pode ser acometido, gente, de qualquer doença, né? E as doenças mentais estão num crescente, porque a gente tem cada vez mais estresse, tem cada vez mais histórias, né? Carrega cada vez mais bagagem nas nossas vidas. Então, ele nos contou algumas histórias, assim, que algumas eu lembro até hoje, sabe? E, tá, beleza, ela foi, medicou e tal, e eu deixei esse assunto meio abafado, assim. Aí, quando eu tinha 31 anos, que eu fui tratar de algumas outras questões com um neurologista da família, que ele fez o papel, assim, de meu psicólogo, meu psicanalista, eu pagava particular as consultas pra gente conversar bastante, e ele já conhecia toda a minha família e tal. Ele também me diagnosticou com toque e ele me prescreveu sertralina, cloridrato de sertralina 50 miligramas, que era o Serenata. Não tô aqui indicando remédio, tá, gente? Você não consegue comprar esse tipo de remédio sem bula, e eu não aconselho, mesmo que consiga, a comprar sem ir no médico. Cada pessoa tem uma dosagem, vai ter uma prescrição, uma posologia de quanto tomar, de quantas em quantas horas, tudo depende do caso, tá? Então não compre, realmente não compre, porque você pode até piorar a sua situação. E aí eu tomei por 6 meses esse Serenata, por 6 meses, e diminuiu muito, muito os sintomas, assim. Eu tenho uma vida hoje quase que normal, né? Com as conversas, com a medicação, então diminuiu muito os sintomas. Claro que quando eu tô mais nervosa, quando eu me ataco mais por alguma coisa, parece que aquilo vem uma avalanche de novo, sabe? E parece assim que a minha válvula de escape é o toque. Eu não fumo, eu não bebo, eu não saio fazendo sexo enlouquecidamente, não uso drogas. Então, parece assim que a válvula de escape da minha vida realmente é o toque, né? O toque teve um fator positivo também na minha vida, que foi eu fazer o curso de personal organizer, porque eu sou uma pessoa extremamente organizada, as minhas roupas são dobradas milimetricamente, de calcinha a camisetas, a calças, é tudo. Se faltar luz, gente, na minha casa, se der um blackout, eu sei aonde está cada item dentro da minha casa. Eu sou uma pessoa minimalista, eu gosto de ter poucas coisas, então eu sei aonde está tudo, eu sei como eu gosto de dobrar tudo. Quando outra pessoa limpa a minha casa, eu fico extremamente incomodada, porque eu tenho essa sensação de que ninguém limpa tão bem quanto eu. Aí eu tenho que ir lá e refazer algumas coisas, alguns detalhes que as pessoas não enxergam, sabe? Que eu enxergo cada detalhe, assim, do que tá sujinho, do que pode ser limpo melhor. Então, gente, acaba assim, ó, tem um lado bom, mas a maioria disso traz um peso muito grande. A maioria dessa situação, desse transtorno, traz um peso muito grande, uma escravização pra gente. Não é fácil. Quanto à medicação, pelo que eu me lembro da explicação do médico, esse cloridrato de sertralina, ele é um regulador para essa recaptação da serotonina no cérebro, ele equilibra essa recaptação da serotonina. Eu não sei se quando a gente está com um quadro de toque muito agudo, o cérebro recapta mais serotonina que deveria não recaptar, ou se é o contrário, tá, gente? Eu não vou saber explicar para vocês tecnicamente, mas eu sei que a medicação regula, equilibra. Esse Serenata, ele é um remédio também para pessoa que tem quadro de depressão, né, alguns outros transtornos e não só o toque. Então ele acaba ajudando assim de uma forma geral, de uma forma mais ampla. O toque não tem cura, ele não tem uma cura definitiva, mas com medicação, com tratamento, a gente consegue esgarçar, abrir um pouco dessas grades, dessa cela, dessa prisão que é essa doença.
O porquê que tudo isso começa, gente, eu não sei explicar pra vocês, assim. Eu sei que quando eu tinha 16 anos, a forma como isso começou, eu casei muito nova, eu casei com 16 anos, não por estar grávida, eu queria sair de casa, eu morava com uma madrasta, né, e o meu pai e tal, eu queria sair de casa, eu tinha um noivo que eu era muito apaixonada, e a gente acabou casando e foi muito bom, foi a melhor época da minha vida, foi meu casamento, eu fiquei casada por 6 anos com o pai do meu filho. Aí eu casei com 16, tive filho aos 21, e com 16, quando meu marido estava trabalhando, ele era garçom, e às vezes ele chegava muito tarde em casa, e eu ficava sozinha. Era uma casa de madeira que a gente tinha alugado, era uma casa que durante o dia ela pegava muito sol, e à noite, quando a casa é de madeira, à noite ela vai esfriando, e aí ela começa a dar uns estalos. E imagina, eu com 16 anos, sozinha, tarde da noite, numa casa estralando, como estalando, né? Eu morria de medo. E aí eu começava a olhar embaixo da cama, dentro do guarda-roupa, atrás das portas, antes de deitar. E nisso, gente, isso acabou virando uma mania. E com essa mania, eu não percebi que foram aumentando outras manias, né? Essa história de só pisar com o pé direito na calçada, de não pisar em rejunte, de somar a placa de carro. Eu tenho isso. Quando eu tô muito atacada do toque, isso volta. Somar número de casa. Então, as coisas têm que estar organizadas, extremamente alinhadas. Se eu chego num consultório, se eu tô naquela fase atacada, aquele período atacada, e eu chego num consultório, na casa de alguém, eu preciso arrumar um quadro que tá torto. E isso é muito invasivo para as pessoas, né? Imagina você chegar na casa de uma pessoa e não parar de olhar e não prestar atenção no que ela está conversando e pedir para arrumar um quadro que está torto. Isso é inconcebível, né, gente? Isso é muito invasivo. Só que quando eu tô no auge do toque, assim, que eu tô com muita sobrecarga de energia, de coisa na cabeça, eu faço isso, sabe? Mas isso tá além do que a gente pode controlar. Isso é um impulso muito, muito forte se a gente não tá tomando medicação, se tá nervoso demais. Isso é muito forte. Então eu quis trazer esse vídeo para vocês, para quem ignora, né, para quem não sabe o que é o toque, ou quem vê uma pessoa tendo manias e pensa, poxa vida, por que ela não para? Por que ele não para? Por que ele é assim? Ou ficar rindo, ficar debochando, né, ou fazendo bullying com algum colega de escola. Gente, você pode ser a pessoa que vai ajudar aquela pessoa. Aquela pessoa tá num sofrimento, se ela tem toque, ela tá num sofrimento que vocês não fazem ideia. Ela tá aprisionada com aqueles pensamentos intrusivos, com aquela coisa de ser estranho, de ser esquisito, de ser diferente, e muitas vezes nem se dá conta, nem sabe? Ignora, que nem eu, ignorei até os 27 anos. Então tem como amenizar muito esse sofrimento com a procura de um profissional, de um psicólogo. O psicólogo ele não pode prescrever medicação e precisa medicação, mas se puder ter um acompanhamento psicológico também é bom, toda ajuda é bem-vinda, né? Também psiquiatra, neurologista. Se você percebe isso em alguma criança próxima a você, converse com os pais. Se percebe em alguém da sua família, se percebe em você, se identificou com alguma das minhas narrativas aqui, vá, procure ajuda. Seja honesto com o profissional, não tenha vergonha. E se você não gostar do primeiro profissional, procure um segundo, um terceiro, até encontrar uma pessoa que você confie e se sinta à vontade, tá, gente? Não se envergonhe de buscar ajuda. Se tiver alguém da sua confiança para levar junto na consulta, ou para você se abrir, conversar, bater um papo, é bacana dividir isso com alguém. Somos milhares de pessoas, cada um sofrendo com alguma coisa. Muita gente que parece normal sofre com alguma coisa, a gente pode ter certeza, tá? Você não precisa viver condenado a ficar com um transtorno em sofrimento pro resto da vida. Você pode e deve buscar ajuda. Repito, não se medique sozinho. Às vezes o remédio que é bom para um não é bom para o outro, tá? Preste atenção, preste mais atenção nas pessoas que você ama, preste mais atenção nas pessoas ao seu redor. Olhe menos para o celular e mais para as pessoas. Se você vê que uma pessoa tá exigente demais, tá chata demais com algumas coisas assim fora do padrão, alguma coisa que parece fora do normal, comece a prestar atenção para ver se de repente essa pessoa não tá em sofrimento. Tente bater um papo, tente puxar um assunto com essa pessoa devagar, com delicadeza, com sutileza, com tato, até chegar no cerne da questão. Pode ser que muitas vezes essas manias, essas chatices da pessoa sejam uma doença. Eu tenho a sorte de nunca ter sido uma pessoa antissocial. Pelo contrário, eu sempre fui líderzinha de turma, eu sempre fiz minhas turminhas no colégio, chamava as pessoas mais quietinhas com as mais capetinhas, eu juntava todo mundo. Mas muita gente que tem esse tipo de transtorno são pessoas que acabam se isolando
isolando um pouco socialmente, porque elas acabam sofrendo preconceito no olhar, preconceito em julgamento de outras pessoas, os familiares vão se afastando. Eu tive um namorado que no interior do Rio Grande do Sul, ele tinha um casal de familiares que tinham toque, e ninguém entendia por que que eles lavavam tanto as mãos, eles não gostavam de tocar em ninguém, não gostavam que ninguém tocasse neles, eles achavam que as pessoas eram super antipáticas e saíam falando mal, né, dessas pessoas, e eu não tinha nessa época o conhecimento da doença para poder ajudar, sabe? E eu acho que isso faz toda a diferença. A Rona Lisa, essa psicóloga com a qual a gente trabalhou lá na clínica, que foi quem abriu essa janela do mundo para nós, quando ela me via consertando os quadros assim na clínica, ela dizia: Suzy, você não vai consertar o mundo. E é verdade, gente, a gente não vai conseguir consertar o mundo, né? Mas se a gente puder estender a mão e ajudar as outras pessoas com o nosso conhecimento e com a nossa empatia, já é um grande passo. E se é você quem sofre com o toque, busque ajuda, seja humilde, saiba procurar ajuda, saiba pedir socorro e melhore muito a sua qualidade de vida, tá bom? Muito obrigada a quem me assistiu em mais esse vídeo, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo, que vai ser sobre perfumaria.